Olha, estava dando uma olhada naquilo que nós acabamos de cantar e uma música que cantamos essa noite que me faz pensar muito é quando a gente diz a tua graça é melhor que a vida. E eu fiquei pensando nessa frase. Será que a graça de Deus é melhor que a vida? Tem sido melhor que a vida para mim? E eu fiquei pensando, poxa, se a vida não é boa, pode ser que a gente pense assim, é melhor a tua graça mesmo, né, Senhor? Mas e se a vida é boa? Mas como é que fazemos para a vida ser boa, se não for pela graça? Lembra a charadinha, né, daquela propaganda? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Acho que era isso. Nem lembro se era esse a bolacha? Eu não vou arriscar nada novo essa noite porque eu já estou ruim na gramática, já estou ruim na matemática, né? E já esqueceram o meu nome, então estou perdido mesmo. Brincadeira, Paulinha, não é? A Paulinha nem está aqui, tá vendo? Então, assim, se a gente parar para pensar, o que torna a vida boa é a graça de Deus. Quando a gente considera a graça de Deus, a vida fica bem melhor. A vida como um todo, suas escolhas, decisões, sua família, seu trabalho, o seu viver, a sua rotina, se torna boa por causa da graça de Deus, mas não melhor que a graça. Mas não melhor que a graça. E o que é a graça de Deus? Aquele presente que nós não merecíamos e Deus nos deu. A salvação em Cristo Jesus. Quando nós recebemos isso, acolhemos isso na nossa vida, ela se torna bem melhor que a própria vida. E olha que interessante, ter a graça de Deus faz com que a gente viva a vida de uma maneira bem melhor, mas não melhor que a própria graça. Eu desejo que esta verdade que acabamos de cantar seja compreendida e vivida também no nosso dia a dia. Mas hoje eu quero falando em louvor, e falando o que eu não sei, estava olhando aqui o Lucas tocando a bateria, o Rafael violão, o Davi aqui o baixo hoje, né, Davi, você tocou? A Débora ali no teclado, a Carol cantando, e eu fiquei pensando, né, o que daria para tocar aqui? O que vocês gostariam de tocar, de aprender a tocar? Que instrumento vocês iriam gostar de tocar? Pensa aí, né? Pense. Você que não toca nenhum instrumento, tem algum instrumento da tua preferência que você iria gostar de tocar? Olha, eu tentei teclado, não deu certo. Eu não consegui muito progresso, não. Já tentei arriscar aí um violão, mas eu falei, não vai dar, não. E hoje eu estou assim, não sei tocar nenhum instrumento. Que instrumento você gostaria de tocar? Pensei um pouquinho. Sabe, eu fiquei pensando esses dias, eu gostaria de aprender a tocar tantos instrumentos, mas tem um instrumento que não pode ser tocado, mesmo que você queira tocar. Sabia disso? Que existe um instrumento que não se pode tocar? Alguém arrisca dizer qual é? O pessoal da música aí. Hã? Olha lá, projeta aí para mim. O Antônio, projeta ali a próxima slide para mim. O último lá, é o último slide. O Davi falou aí, ó, tá aí. O Theremin. Sabia que ele é um instrumento que você não pode tocar? O Albert Einstein tentou tocar ele e não conseguiu. Falou assim que era o instrumento mais difícil de se aprender, era esse daí, o Theremin. Existe esse instrumento, ele é o único instrumento que a gente não pode encostar para tocar. O músico não pressiona cordas, não sopra o ar, não golpeia nenhuma tecla, ele simplesmente é um instrumento que não se toca tocando ele. Não se toca tocando ele. E eu estava dando uma olhada, dias atrás, numa mulher chamada Katka Ilene, tocando esse instrumento. Não tocando o instrumento, né, mas fazendo o instrumento realmente
emitir o som. E é muito interessante. É impressionante a habilidade que tem que ter para emitir um som do teremim. A mão direita define a altura da nota, a esquerda regula o volume, e um erro de 2 centímetros destrói ali a afinação desse instrumento. Tão complexo que ele é. Ele foi criado em 1920, lá na Rússia soviética ainda, por Leon Theremin. Esse é o instrumento do qual eu estou falando. E o que torna ainda mais impressionante esse instrumento é o contraste dele. Ele tem um contraste no tentar emitir o som dele, porque ele mostra uma certa fragilidade para que o som seja emitido e, ao mesmo tempo, uma beleza quando ele consegue ser emitido. Então, é uma tensão ali que esse instrumento carrega. E talvez isso nos ajude a entender um pouquinho o que eu quero trazer para vocês nesta noite, na palavra que está em Provérbios 19, 20. A palavra que está em Provérbios 19, 20. E vamos ler também o 21. Nós temos falado nos últimos domingos muito acerca do coração como centro das decisões humanas. O coração como lugar onde nós temos anseios, desejos. E nós queremos continuar refletindo esta perspectiva do coração que é tão vulnerável, que muitas vezes ele se torna um coração não ensinável, não moldado, e que nos fragiliza, portanto, também em viver a vida. E o Provérbios 19, 20 diz assim: obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Não o teu propósito, mas o do Senhor. Obtenha todo o conselho e instrução que você puder, para que o teu coração seja sábio o resto da vida. Isso nos ajuda a entender algo bem essencial para a fé cristã, que a sabedoria, ela não é força. Assim como não adianta você impor força para tocar o temerim, ela requer sabedoria. E a sabedoria não é força. Assim como no temerim é necessário a afinação, assim também as nossas decisões. Ela precisa de afinação e não força. Ela não é controle absoluto. Sabedoria não é a gente ter controle sobre todas as coisas. Esquece isso, gente. Esse negócio de você precisar saber, e quanto mais você sabe, mais controle você tem, isso não é sabedoria. Sabedoria, assim como para tocar o temerim, requer sensibilidade. Sensibilidade. Para justamente você ter discernimento na sua vida. Da mesma maneira que um temerim precisa de um bom ouvido, de uma boa sensibilidade de escuta, a sabedoria, ela requer de nós também um bom ouvido. 2 bons ouvidos. Não apenas esses aqui, o do coração também. Então veja, nós temos dito que lá no coração é que nós decidimos, desejamos, ansiamos, traçamos planos. E falamos também, domingos anteriores, que o nosso coração muitas vezes é enganoso. E que se ele estiver inclinado aos anseios de uma natureza humana pecaminosa, nós sofreremos, teremos grandes problemas. Então, como é que nós podemos tornar o nosso coração guardado em Deus, para que justamente a gente possa proteger a fonte da vida, das decisões humanas? Como a gente pode guardar o nosso coração em Deus?
E aqui Provérbios nos dá um caminho. Passa em obtermos conselhos e instruções para que a gente possa alcançar um coração sábio. A sabedoria da Bíblia começa, portanto, por algo que para nós é muito difícil de praticar, que é a escuta. Ouvir. Buscar ouvir. E ouvir um conselho, uma instrução que venha da parte de Deus é ainda mais difícil. Porque a Escritura ela não define o sábio como o mais rápido, nem o mais decidido, nem o mais convicto. Mas ela vai dizer que o sábio é aquele que ouve e aprende, que acolhe aquilo que se ouve. E isso já nos confronta assim de cara, né? Porque a gente vive no nosso dia a dia numa cultura que valoriza aquela resposta pronta, aquela resposta rápida, né? Aquela resposta mais pragmática, 3 formas aí para a gente obter o sucesso, uma opinião firme, uma decisão assim impulsiva que me leva a chegar no meu objetivo o mais rápido possível. E a sabedoria na Bíblia caminha num ritmo bem diferente. Ela nos convida a ouvir, e ouvir de novo, e a pensar e a refletir. E se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos concluir que as decisões acertadas, elas raramente, elas são fruto de impulsos. As decisões acertadas, raras exceções, gente, elas vêm de impulsos. Elas nascem muito mais da escuta atenta e da disposição para, mediante aquele conselho, aquela escuta, a gente corrigir determinadas rotas da nossa vida. As decisões certas, elas nascem, portanto, de conselhos que vêm da parte de Deus e de reflexões profundas a esse respeito e conclusões, muitas vezes até demoradas. Ela nasce dali. Porque geralmente aquilo que a gente decide no impulso nos leva a decisões bem erradas, bem conflituosas. E ouvir na Bíblia não é apenas captar alguma informação. Não é apenas, eu ouvi aquela palavra, pronto, eu ouvi. Não, ouvir na Bíblia tem a ver com abrir um espaço nesse nosso coração, no centro das decisões humanas, lá onde você realmente avalia e processa as tuas decisões, você abrir um espaço para refletir diferente daquilo que você tem pensado até então. É permitir que algo ou alguém, inclusive, desestabilize aquelas certezas que você carrega, aquelas convicções que você carrega. É receber uma instrução e admitir, eu ainda estou em processo. Eu ainda tenho algo a aprender. A sabedoria requer isso de nós. E veja, às vezes nós estamos convencidos, resolutos em um pensamento. Às vezes a gente vem de uma criação, de uma orientação, uma educação que nos faz ainda mais sermos assim. Com a máxima ainda de dizer, não, eu sou assim mesmo. Uma vez que eu decidi, está decidido. Eu sou um homem de palavra. Muito bem. Homem de palavra. Homem de certezas absolutas. Se eu falei, está falado. Será que isso nos leva realmente a sermos tão assertivos assim? O simples fato de estarmos convencidos de que aquilo que a gente acredita é de fato o que é? De que aquilo que a gente decidiu é o mais certo a ser feito mesmo? Será que nesse nosso coração, resoluto, orgulhoso, decidido, não há um espaço sequer para refletirmos e pensarmos uma perspectiva diferente? Porque começa ali a sabedoria. Começa num coração que é ensinável. Se o nosso coração, se as nossas decisões forem tão rígidas acerca de qualquer coisa na vida, Deus não tem como agir de uma maneira a nos ensinar. Resta-nos apenas uma coisa: o propósito soberano de Deus, que não depende da nossa teimosia,
ele vai cumprir mesmo assim. E aí quando se cumpre, aí nós percebemos que toda aquela nossa convicção que carregávamos vai por água abaixo. Perdemos o chão. E aí a gente se dá conta que nós não somos o dono da verdade e da razão. Porque a soberania de Deus e o propósito eterno de Deus, esse vai se cumprir de qualquer jeito. A questão é, entre o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nas decisões que vamos tomar nesta vida, haverá espaço para afinar os nossos anseios, os nossos desejos com um propósito de Deus? Ou seremos um instrumento mais complexo que o teremim? Será que o Espírito Santo consegue comunicar a nós uma sintonia, consegue transmitir a nós alguma conexão do propósito de Deus para que alinhemos os nossos anseios com os propósitos eternos? Ou nós vamos ser rígidos e restará para nós apenas uma frustração quando a soberania de Deus em algum momento da nossa vida, e isso vai acontecer, for estabelecida, seja na vida ou na morte. O grande obstáculo, gente, da nossa escuta se chama orgulho bem disfarçado. Esse é um grande obstáculo que nos impede de ouvir. Por que a gente resiste tanto a um conselho, a uma voz de fora, a uma palavra, mesmo aquela que vem bem orientada na palavra de Deus? Porque muitas vezes o nosso orgulho, ele não aparece como arrogância. Não é que a gente assim, aquele orgulhoso, convencido e que deixa transparecer no semblante. Não. A gente vem com aquele orgulho, com uma convicção inquestionável, sabe? É um orgulho, às vezes até, podemos chamar assim de inteligente, ou bem argumentado, mas aqui a gente pode aprender a pedir ao Senhor que nos liberte do orgulho disfarçado de convicção. A nossa natureza humana, ela prefere, sim, é verdade, decidir sozinha. A nossa natureza humana, ela tem esse hábito de justificar os seus próprios caminhos e decisões. A nossa natureza humana tem esse hábito de proteger sua própria reputação. E o problema aqui não é nós termos convicções. O problema é quando essas convicções se tornam inquestionáveis. Esse é o problema. Às vezes eu estou convicto de algumas coisas. E tenho até razões, porque estou convencido disso. Tudo certo. A questão é, eu permito um questionamento ainda sobre isso? Ou estou convicto e não se questiona mais nada? É o que eu falei e pronto. É o que eu planejei e pronto. É o que eu pensei e pronto. Sério isso? Não há espaço para uma palavra? Não, eu vou tomar essa decisão. Vai mesmo. Não, eu estou convicto disso. Ok. Mas permite-me uma pergunta? Será que o Senhor encontra espaço, gente, no nosso coração para nos ensinar? Ou nós somos tão teimosos assim? Lembra de uma palavra de Isaías que vai denunciar o nosso coração como um coração que não se inclina. Um coração que não se inclina mais, que não está mais disposto a aprender. Ele fala de um coração rígido. Ele fala de um coração que não se quebranta mais. Por isso, a Escritura vai insistir tanto numa humildade, um caminho de humildade. Não como uma virtude moral, tá, gente? Não é humildade moralizada, não. É a humildade como uma postura de fé. Uma humildade de alguém que está disposto a ouvir, a aprender, a mudar o rumo sempre quando necessário. Ser humilde é a gente perceber que aqueles bons conselhos que chegam até nós não são ataques. Não são ataques à nossa reputação. Não são ataques à nossa identidade, à nossa personalidade. É apenas uma pergunta para fazer a gente realmente pensar nas nossas
posturas diante da vida. A humildade que vai nos levar a encontrar naquelas palavras duras que muitas vezes chegam até nós. Porque nem todo conselho vem com um ramalhete de flores, né? Com os olhos brilhando, com vocabulários bem gostosos de ouvir. Às vezes, o bom conselho vem de uma palavra dura. E a gente poder permitir que essas palavras duras produzam vida em nós é um exercício de sabedoria de quem tem uma boa escuta. Sabe o que é uma boa escuta? É você filtrar aquelas palavras que soam muitas vezes dura, mas fazer com que elas cheguem até o coração e permite produzir vida. E não porque soou dura para ti, foi direto demais, foi firme demais, ou foi uma verdade que contesta aquilo que você não quer abrir mão, nem por isso você vai deixar de acolher. Às vezes, gente, é isso que vai fazer realmente a gente experimentar vida, as palavras duras. Quantas palavras duras te salvaram e te trouxeram até aqui? Pense. Lembre naquele conselho que teu pai te deu, aquela palavra que a tua mãe te deu, aquela conversa que te fez chorar, ter raiva da pessoa, e depois você pensou bem, ela tinha razão. Pense como muitas vezes são as palavras duras que corrigem rotas que nos levam a preservar a vida. Deus nos guia, gente, por meio de pessoas. E esse orgulho bem disfarçado nos leva a questionar pessoas para que a nossa convicção continue inquestionável. Então a gente prefere dizer assim, quem que é aquela pessoa para dizer isso para mim? Não é assim? Quem que é? Qual é a moral que essa pessoa tem? Então tá. Então eu espere um anjo aparecer no teu quarto e te matar de susto. Aí você não vai conseguir nem ouvir o que o anjo tem a te dizer, porque Isaías, quando teve uma experiência angelical, ele falou, eu vou morrer. Não foi? Eu vou morrer, Senhor. Porque eu sou o quê? Um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu vou morrer, eu não suporto. Então, gente, não tem jeito. Deus vai nos orientar, vai, e Ele vai usar pessoas. Goste você ou não daquela pessoa, às vezes é aquela que Deus está usando para orientar a tua vida. E a questão não é a reputação da pessoa. Não que isso não seja importante. A questão é, a gente sempre que tivermos um coração bem disfarçado, um coração orgulhoso bem disfarçado, sempre vamos ter uma reputação do outro para questionar. Essa é a questão. Então não adianta, pode ser a pessoa, pode ser o seu vice, que é a pessoa que eu mais admiro em termos de ética, assim, professor Vice, lá de São Bento. Você ainda vai falar assim, mas não sei, esse aí, ele é velho demais. Você vai encontrar alguma coisa. Então, volto a dizer, a não ser que você esteja disposto a encarar um querubim, um serafim ou um ser angelical e não sobre o risco de não aguentar o tranco, é melhor você realmente entender que Deus usa pessoas. E claro, com isso eu quero dizer que é importante você avaliar realmente quem você ouve. É importante você considerar quem são as pessoas que você vai ouvir. Não estou dizendo para você sair ouvindo qualquer um, mas espera lá, vamos lá. Muitas vezes Deus quis usar o teu pai para falar contigo, a tua mãe, o teu irmão, o teu pastor, pastora, o teu marido, a tua esposa, teus filhos. E você também achou uma desculpa para questionar. Não foi? Eu achei uma desculpa para questionar. E aí? Vamos levar em consideração. E considerando que Deus vai usar pessoas, aqui a Bíblia é profundamente concreta em nos dizer que Deus, Ele realmente poderia nos conduzir apenas por revelações bem diretas, talvez por sonhos, por sinais extraordinários,
Mas na maior parte do tempo, ele escolheu gente para falar conosco. E aí, a Escritura nos lembra que Deus frequentemente nos guia por meio de pessoas, a relacionamento com pessoas, para justamente com estes, dos quais eu já falei, pais, mães, conselheiros, irmãos maduros, líderes, gente limitada, falha, humana, mas ainda assim usada pela graça de Deus, possa trazer uma palavra para corrigir o teu coração. Conselheiros maduros, gente que pode ser instrumento da graça de Deus, e resistir a isso não é apenas a resistir pessoas, é resistir ao modo como Deus decidiu conduzir a nossa vida. Vai restar o que para nós, se a gente não aceitar que Deus quer realmente usar pessoas? E aqui voltando à ideia do teremim, o instrumento não responde ao toque brusco. Ele exige uma atenção, uma escuta, uma sensibilidade àquilo que nem se vê. E quem tenta dominar ele à força, produz um ruído. Não fica legal ouvir um teremim que é tentado ser tocado de forma grossa. Não é agradável ouvir. É preciso sensibilidade. E a vida espiritual é assim também. É necessária essa sensibilidade, esse discernimento, este coração ensinável. E se você não aceita a mediação humana de Deus na sua vida, você corre o risco de desafinar a sua fé. Você corre o risco de desafinar a sua fé. Porque sabe, gente, não sei, tem pessoas que falam assim, eu quero estar nas mãos de Deus. Veja bem, às vezes a gente nem sabe o que está pedindo, né? Cair nas mãos do Deus vivo. Não, esquece isso. Deus ele não vai pegar assim com uma mão bem grande a tua vida, te espremer, ou te chacoalhar e falar, escute aqui. Não vai. Mas ele usa pessoas. Gente com graça, com sabedoria, com palavra dirigida por Deus, para te falar, te comunicar. E se você não tiver sensibilidade de perceber, peraí, isso que a pessoa está dizendo, não vem dela não. Isso é uma comunicação muito mais do que um conselho do pai e da mãe. Peraí. Qual é o quarto mandamento? Não é honrar pai e mãe? E não é um mandamento com promessa? Diz lá que, disso o quê? Depende da nossa vida também. Então, se Deus escolhe pais falíveis, mães falíveis, para nos trazer vida, pense nisso. Às vezes nós ficamos com a nossa escuta atrapalhada por puro orgulho. E precisamos permitir que Deus nos fale. Nós voltamos de São Bento, deixamos o Gui lá em São Bento na sexta-feira, ficamos até sábado, de manhã tinha a reunião da diretoria, voltamos depois do almoço. Aí, de repente, aquele silêncio, aquele luto, aquele silêncio na volta para casa. Eu escrevi isso ainda. Falei, nossa, a ida foi toda assim, contemplativa. Quem sobe a Dona Francisca ali, está um corredor dos Manacás. Está lindo aquilo, lindo. Aí você vai olhando aqueles Manacás, a gente subiu assim, eu no meu coração celebrando. Senhor, estou indo deixar o Isaac lá em São Bento. Né? A gente vai pensando, estou indo deixar o filho e tal. Né, celebrando. Na volta, eu olhando aqueles Manacás assim, já chorando, já pensando, Deus, meu Deus. Paizão, né? Babão assim. Mas, de repente, naquele silêncio assim, né, no carro, o Rafael fala assim, então, família, tem uma carta aqui do Guilherme para ler. Pronto. O Guilherme escreveu uma carta. Ele comunica muitas coisas lindas assim por carta. E ele escreveu uma carta para a família. E sabe, ele escreveu coisas ali que, pensando assim, justamente o texto, a palavra, eu pensei, não foi o meu filho. Não foi o meu filho. Não foi o nosso filho. Sabe, Deus usa os nossos filhos.
E se eu fico com um coração assim orgulhoso, sabe, dizendo, não, eu sou o pai aqui da história, né? É eu que vivi 46 anos. O que esse menino de 21 tem a me ensinar? Tem. E quando a gente permite, gente, isso acontecer, Deus fala. E não foi a primeira vez. Eu lembro do Guilherme com 2 anos de idade, sendo instrumento de Deus para me ensinar. No momento de raiva, de ira, aquela criança de 2 anos trazer uma palavra para um adulto idiota, ignorante. 2 anos. E reconhecer que ali a voz de Deus fala. E se eu ignoro isso? Certamente o rumo da minha vida teria me levado para rotas de destruição e de morte. Então, gente, preste atenção. Talvez aquele pai velho, chato, que não sabe mais nada da vida, é o instrumento de Deus para salvar a tua vida. Aquela mãe que precisa de cuidados, aquela lá que precisa de tanto cuidado ainda, meu Deus, tem que cuidar da velha e tal. Cuidado. Essa senhora, tua mãe, talvez será a forma de Deus te ensinar. E nem sempre falando, tá? Nem sempre falando. Às vezes até a doença dos nossos pais quer comunicar algo para nós. Cuidado. Às vezes gente que a gente ignora por nós acharmos com o nosso orgulho bem disfarçado. Ignoramos e é o jeito de Deus nos salvar. Eu quero encerrar com uma última questão. Um coração ensinável é um coração afinado. O teremim revela algo que vozes humanas às vezes escondem, a fragilidade absoluta da emoção quando exposta ao ar. Eu vou postar para vocês o vídeo desta mulher, desta Cássia, que tocou esse instrumento. Gente, é impressionante. Ela toca aquele instrumento com as emoções, assim, sabe? Tem que ter uma certa habilidade mesmo. Ela toca o instrumento. Ela faz aquele instrumento emitir um som com uma habilidade que requer um emocional também. E nesse sentido, cada um dos jeitos de Deus comunicar também para nós vai afetar a nossa vida e vai requerer de nós humildade. Humildade. Cada desvio mínimo se torna talvez um som bem audível. Cada mover de Deus pode ser algo que Ele queira comentar lá no nosso coração. E se a gente não tiver humildade, não vai tocar, não vai chegar lá. A humildade, ela de certa maneira nos expõe. Nos expõe. A gente fica desnudado. E isso pode causar, no primeiro momento, vergonha. Eu sei. Não sei se você já se sentiu assim, né? Naquela conversa, esses dias eu conversei com um amigo, o Bastos, é um compadre nosso, missionário ali em Timbó. E sabe, falar determinadas coisas assim, expõe a gente. E a gente fica envergonhado. Mas maior do que a vergonha pode ser a graça restauradora. Maior do que a culpa daquilo que a gente expõe, pode ser a graça que nos liberta. E hoje eu quero te convidar a pedir um coração ensinável. Um coração que não confunde firmeza com rigidez. Que não troca a fé por autossuficiência. Um coração que entende que ser conduzido não é ser diminuído. E que ouvir o outro pode ser a tua salvação. A humildade não te diminui, tá, gente? Ao contrário, ela prepara a gente para andar com mais sabedoria, com mais discernimento diante de Deus e diante dos homens. Eu quero e desejo que a sua vida e o seu coração se torne assim, um coração ensinável. Provérbios promete algo bem precioso, para que sejas sábio nos teus dias por vir. A humildade de hoje protege o discernimento que precisamos de amanhã. E essa escuta de agora pode evitar nossas quedas futuras.
Que Deus nos dê ouvidos atentos, que Deus nos dê um coração ensinável, que a graça do Senhor nos ajude a viver não por impulsos, não reagindo, mas afinados com a voz do Senhor, muitas vezes ouvida por meio de vozes de outras pessoas. Amém? Preste atenção nas pessoas que é voz de Deus na sua vida. Nós vamos orar, e nesse momento de oração, nós queremos orar por alguns motivos. Chegou até nós um pedido de orarmos pelo Jair, tio do Gil. Precisou fazer uma cirurgia bem complexa, e nós vamos orar por ele, pedindo que Deus dê graça. É teu tio, né, Gil? Nós vamos orar pelo Jair. Vamos orar também pelo Gil e pela Márcia. Semana tão de aniversário, de casamento. Dia 11, é isso? 11. Que Deus abençoe o casamento de vocês, com a graça e com a alegria que vem do Senhor, renovando também o amor no coração de vocês.